A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no último dia da campanha, com o tema O Filho é uma Flecha. Estarei fazendo leitura no Salmo 127, no versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos de sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta no tribunal. Salmo 127, versículo 4 e 5. Da mesma maneira, enquanto os filhos estão em nossas mãos, cabe a nós direcioná-los para o alvo certo, Jesus Cristo. Somente nele suas vidas encontrarão o sentido, o amor, o significado, o valor e o propósito verdadeiro. Mas se negligenciamos esse cuidado, é sinal que já perdemos o controle das flechas. O Salmo 127 destina a ensinar a lição da dependência de Deus para termos sucesso em tudo. Assim, ao estudar esse salmo, reflita e põe em prática. Sem Deus, todo esforço é em vão. Filhos são flechas na mão de um homem poderoso. Elas são que os pais podem contar para se defenderem em perigo ou garantir provisão para si e para a família, como guerreiros ou um caçador com suas flechas. Quando nós direcionamos nossos filhos como flechas, eles se tornam uma arma importante em nossas mãos. E é esse cuidado que nós temos que ter, como colocá-los e posicioná-los na vida. A missão da mãe. Quanto ao padrão divino, também destacamos a missão da mãe, não menos importante que a do pai. Como há deveres do pai em relação aos filhos, há também deveres e encargos específicos da mãe. Os primeiros cuidados da mãe. A mãe tem uma responsabilidade especial por seus filhos antes do nascimento. A ela cabe as primeiras tarefas de ensinar e treinar os filhos com amor. Geralmente o pai não tem maiores oportunidades. Na verdade, a mãe passa mais tempo com eles do que o pai. Há brilhantes exemplos de grandes homens que receberam a influência direta de heróicas mulheres no papel de mães. Os exemplos de mães eficientes. A Bíblia muito honra a mãe que cumpre fielmente sua missão e exerce benéfica influência na vida de seus filhos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 15. Eis alguma delas. A Joquebede. O pai e a mãe de Moisés eram da tribo de Levi, que era uma família obscura. Desta família nasceu Moisés, que, influenciado pelos ensinamentos de sua mãe, durante o tempo que estava sob os seus cuidados, tomou atitudes muito importantes. Pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitando honras e privilégios humanos. Preferiu também ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios de pecado. Considerou por maior riqueza o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito. Permaneceu, portanto, firme com aquele que vê o invisível, pois tinha em vista a recompensa. Enfim, tornou-se o libertador de Israel, um verdadeiro exemplo de Cristo. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 27. Ana, mãe de Samuel. Através da oração, do ensino e do exemplo da mãe, que cria um Deus, contribuiu para que Samuel fosse um grande, que cria em Deus, contribuiu para que Samuel fosse um grande homem. Ele foi profeta e juiz durante muitos anos. Além disso, seu ministério foi pleno de bênçãos para a nação israelita. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 28. Capítulo 3, versículo 19 ao 21. Loide e Eunice. Paulo testemunhou de Timóteo, dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice,
que estou certo que também habita em ti, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15. Pela influência de Loide e Eunice, Timóteo tornou-se um valoroso ministro do Evangelho e fiel companheiro do apóstolo Paulo, que dele testemunhou. A ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Filipenses, capítulo 2, versículo 20. A história registra exemplos como o de Susana Wesley e outras mães cristãs, que foram grandes instrumentos nas mãos de Deus, ao preparar homens que levaram milhares a Cristo e influenciaram sua geração, transformando a história. É nesse sentido o provérbio: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Só a eternidade pode revelar os benefícios e grandes realizações provenientes do carinho, do cuidado, da paciência e do amor com que muitas mães tratam seus filhos e os orienta em seus primeiros passos nos caminhos de Deus. Agrada a Deus ver uma mãe cristã orar e interceder por seus filhos. É certa afirmação. O primeiro templo da criança são os braços da mãe. O primeiro altar, os joelhos da mãe. As mães que procedem desse modo estão trabalhando para os filhos, para um mundo melhor e para Deus e para seu reino. Confie em Deus e Ele o ajudará a vencer. A missão conjunta de pai e mãe. Antes de começar o estudo, leia cuidadosamente Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7. Tanto o pai quanto a mãe têm deveres específicos, porém o padrão divino, no cuidado com os filhos, inclui uma ação conjunta de amor e ensinamentos persistentes. É dever dos pais comunicar aos filhos. Desde os tempos antigos, Deus tem despertado os pais para os deveres de cuidar dos filhos. Para os judeus, Deuteronômio 6, versículos 5 e 6, continha os primeiros princípios da fé e obediência. Não somente tinham como obrigação a prática de ensinar os filhos dos princípios divinos, mas considerando um fator de grande felicidade para a família, o que é, sem dúvida, um conceito muito feliz. Escreviam nos umbrais das portas, onde os filhos pudessem ler diariamente os preceitos divinos. Pelo menos 3 vezes por dia recitavam: benditos somos nós, que todas as manhãs e todas as tardes dizemos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A obediência resultou nas bênçãos de Deus sobre o povo judeu, através dos dias lúgubres da dispersação até a sua restauração como nação, em 14 de maio de 1948. O amor a Deus e ao próximo. Através de centenas de filmes e numerosas novelas, existem milhares de mestres ensinando o assalto e tantos outros meios de violência que ameaçam o futuro da humanidade. Esse estado de coisa constitui um tremendo desafio aos pais, que conhecem o caminho para uma vida digna diante de Deus. A sociedade está cada vez mais cheia de brutalidades que afligem as famílias, sobrecarregam a humanidade e ameaçam a vida. Se pelo ensino persistente os pais cristãos foram capazes de tornar seus filhos plenamente conscientes da verdade divina, os recursos da mídia e o potencial da comunicação serão meios eficientes para a construção de uma maior e melhor estrutura moral. Os filhos compõem a família, a célula madre da sociedade. Ensinar a verdade divina aos filhos é ensinar a viver para si mesmo, e para o semelhante e para Deus. Se os homens de nossos dias conhecessem o Senhor, a família não viveria esses dias de tribulação e desafio para as autoridades. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, lemos: amarás, pois, o Senhor Deus, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. No Novo Testamento, o apóstolo João acrescenta: e dele lemos esse mandamento: quem ama a Deus, ama também ao seu irmão.
João capítulo 4, versículo 21. O amor, especialmente de Deus, é a base segura da família. Todas as dificuldades, todas as tragédias que envolvem a família são causadas pela falta de amor e do conhecimento de Deus. Alertar os filhos dessa realidade é plantar a felicidade no lar, é construir bases para uma igreja próspera. Em suma, produzir ambiente propício a uma sociedade ordeira e tranquila. Isaías exclamou: havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Isaías capítulo 26, versículo 9. O que os pais devem evitar? A missão do pai e da mãe na criação e educação dos filhos é muito mais abrangente. Por exemplo, é dever dos pais, especialmente os que pregam a palavra de Deus, os que ministram em nome do Senhor, evitar as palavras que deixam dúvida quando a doutrina ou causem má impressão nas pessoas. Na Bíblia lemos: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Os pais na defesa dos filhos. Os pais receberam, da parte de Deus, a sagrada incumbência de sustentar, proteger e orientar os filhos. Portanto, seria bom que tomassem para si esta recomendação bíblica: leva este menino e cria-o, e eu darei o teu salário. Êxodo capítulo 2, versículo 9. Joquebede, a mãe de Moisés, tratava como filho, mesmo sabendo que um dia teria que levá-lo à princesa, filha de Faraó. Assim, os pais devem cuidar dos filhos, como tendo de devolvê-los a Deus um dia. Aprenda outras importantes lições através da Bíblia. Senso de responsabilidade diante da exigência de José para que Benjamim fosse levado à sua presença no Egito. E faze a recusa de Jacó a deixá-lo ir. Judá declarou: eu serei seu fiador por ele. Gênesis capítulo 49, versículo 9. Esse senso de responsabilidade deve existir dos pais a ponto de constrangê-los a orar decididamente a fim de levar seus filhos a Deus, o grande rei. Perspectiva do encontro com Deus. Quando José deteve a Benjamim no Egito, Judá, intercedendo diante de José pela libertação, proferiu essas palavras: como eu subirei a meu pai, se o moço não for comigo? Gênesis capítulo 49, versículo 34. Os pais descuidados devem pensar nisso e perguntar: como subirei a meu Pai Celestial se os meus filhos não forem comigo? Será glorioso se o pai puder usar essas palavras referente ao Senhor Jesus. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 18. Pais com uma missão. Os pais devem se empenhar para ser os melhores mestres de seus filhos, preparando-os para enfrentar o mundo e alcançar o céu. Conserve esse compromisso no seu coração. A criação e a instrução dos filhos é uma missão divina, que deve ser executada com fé e amor, considerando também o que Jesus disse: porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Essa missão não consiste apenas em criar homens e mulheres, mas em prepará-los para a glória de Deus, neste mundo e na eternidade. Tal conquista compensa qualquer luta. Pais, não desistem, trabalhem, orem e Deus os ajudará. A Bíblia é uma maravilhosa enciclopédia divina, onde encontramos as mais elevadas e suficientes normas para a solução de todos os problemas da família e da humanidade. Tudo com vista a viver de um modo digno diante de Deus. Tanto a desobediência dos filhos, como a excessiva severidade dos pais, pode prejudicar as relações da família. Considere atentamente Efésios, capítulo 6, versículo 4. A ação regular dos pais. O amor aos pais, aos filhos, pode ser demonstrado de várias maneiras, através do cuidado diário, através de todos os dias os pais estarem ali, junto com seus filhos, através de um gesto, de um ato de carinho, de bondade.
os pais demonstram aos filhos o seu comportamento. Muitas vezes o nosso comportamento fala mais do que 1000 palavras. A maneira como nós nos expressamos pode trazer para os nossos filhos uma aproximação ou causar neles um distanciamento. Depende de nós também, pais cristãos, buscar em Deus a orientação necessária quando nos faltar, através de nossa oração, dobrando o nosso joelho, estendendo as mãos para os nossos filhos e eu os abençoando. Os pais cristãos, antigamente, abençoavam seus filhos. Vimos Jacó, quando Josué estava no Egito, antes dele falecer, ele chamou seus filhos, abençoou a todos e abençoou também os seus netos e abençoou a José. A bênção do pai nos tempos antigos era algo muito importante. Tanto quando nós vemos também que Jacó ali no começo, com a ajuda da sua mãe, Rebeca, ele tomou a bênção ali na primogenitura de seu irmão, Esaú. Ali nesse momento, quando ele toma a bênção do seu irmão, nós vimos que ele saiu, né? Teve que sair de onde estava e fugir para a terra do seu tio ali, né? Dos seus parentes. Porque a bênção era algo muito importante. Era algo assim que os filhos esperavam que os seus pais os abençoassem. Hoje é muito difícil, na sociedade moderna, a gente ver uma criança pedir bênção para o avô, para os tios, né? Mas na minha época da infância, a gente ainda tinha esse costume de falar benção avô, benção avó, né? Benção tia. Era algo assim que fazia parte da educação das crianças pedir benção, né? Quando encontrava com um ente querido ou quando ia dormir. Hoje, há muitas maneiras de você abençoar seu filho. Uma delas é através da sua oração. A segunda delas é através do seu comportamento, sua vida diária com eles, do seu cuidado, da sua proteção, das palavras que você também transmite aos seus filhos. Você tem que lembrar sempre de dizer: meu filho é uma bênção. Trazer palavras de bênção para dentro do teu lar. Porque se você proferir palavras de maldição, você vai estar atraindo coisas ruins para a vida dos seus filhos, porque a palavra tem poder. Todos os dias, quando você levantar, você ora pelos seus filhos, você abençoa eles, você apresenta eles a Deus, e você também profere palavras para eles de bênçãos, para que seu lar seja abençoado por Deus. Na verdade, não há uma receita certa para termos filhos e filhas bem-sucedidos nessa vida. Mas devemos lembrar que a dependência de Deus faz a diferença dentro de um lar. Quando Deus vier e mudar a situação contrária que o seu filho se apresenta, você estará vendo a resposta de sua oração. E não desanime se seu filho aí se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Todo esse seu ensinamento, seu exemplo, tem que continuar na vida dele. Ele tem que ver em você a diferença e o brilho do Espírito Santo. Continue fazendo o seu papel de cristão, porque você é o exemplo dentro do seu lar. E no tempo certo o Senhor vai vir transformar e trazer de volta teu filho para os caminhos do Senhor. Não desista, não desanime. Insista em orar,
em cuidar e proteger os seus filhos. E o nosso Deus te ajudará. Deus amado, Deus eterno, mais uma campanha, que a sua misericórdia esteve presente. Aonde esse áudio de oração chegar, no YouTube, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, aonde há uma mãe, um pai, joelho dobrado, clamando pela libertação, transformação do seu filho, o Senhor ali está. Ajude eles também, Senhor, nessa missão que é educar e preparar os filhos para a vida. Como flechas na mão do valente são os nossos filhos da mocidade, os filhos a qual nós levamos a Ti, os filhos a qual apresentamos a Ti. Trabalha no caráter, na mente deles, no coração. Ó Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, entre em cada lar, em cada família. Traga de volta, Senhor, esses filhos que se afastaram do Teu caminho. Aleluia, gloritima brans, crislitima brans, ó Espírito Santo de Deus, aleluia, cantando lancintima brans, clamantemanas, aonde é uma mãe orando, clamando pela libertação do seu filho, Senhor, entra nesta vida, entra com milagre, renovo, transformação, transforma o caráter, transforma a maneira de agir, e que nossos filhos, Pai, estejam indo para o alvo maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles sejam preparados, Senhor. Que eles escolham a melhor parte, que é estar na Tua presença, que é o caminho de bênção. Aleluia, gloritima brans. Aleluia, gloritima brans. Oh Deus eterno, Deus querido, a todos que participaram dessa campanha, que estão orando, Pai, clamando, toda mãe que todas as madrugadas está orando pelos seus filhos. Vai de encontro desta mãe, renova a fé dela, renova as forças, traga ânimo, traga coragem, abre as portas também para os pais que estão desempregados. Oh Deus eterno, Deus querido, traga providência para este lar, aonde estão passando necessidade. Abre as portas nesse dia, porque Tu és aquele que tem a chave que abre todas as portas. E ajude-nos, ó Deus, a direcionar nossos filhos para a vida, encaminhá-los na Tua presença. Aleluia, gloritima brans. Glorissrintima brans, gritima cantalans, rintima brans. Aleluia, gritima cantalans. Com a ajuda de Deus, o pai e a mãe cumprirá esta missão na terra. Aleluia, gritima brans, de educar e criar e levar os seus filhos na presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus te ajudará nesta missão de apresentar o seu filho para Deus, de levá-lo ele na presença do Senhor, de estar na presença do Senhor. Aleluia, gritima brans. É Deus que é pais e mães, aleluia, nesses últimos dias da igreja, orando, educando e ensinando os seus filhos. Aleluia, glória a Deus, amém.